que vivemos vem sofrendo grandes transformações. Por isso somos estimulados a buscar novos desafios. E superá-los é uma questão de sobrevivência. É preciso estar atento a essas mudanças. Começa agora mais uma aula da Faculdade Batista Brasileira. Muito mais ensino. Olá! Hoje nós teremos o tema de número 3. Tudo sobre a moral. A sua origem, a sua ação, todo o seu contexto em relação à sociedade. Vamos lá? Nos temas anteriores, nós trabalhamos a questão da ética. A ética é fundamental para a vida em sociedade. Hoje, estudando moral, nós vamos perceber que a moral ela é normativa. Ela trabalha muito com a questão da lei. Então, como a ética é a reflexão, o ser humano reflete sobre a ação dos outros e de sua própria vida em sociedade, a moral vai trazer para nós a norma, a regra de convivência e de prática da vida em sociedade. Numa breve definição de moral, podemos dizer que a moral trata de um conjunto de regras, de normas e de valores que pertencem exclusivamente ao homem. É como ele se manifesta, como ele vive e as noções que possui sobre o que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que é proibido, enfim, toda a sua relação com as normas ditadas pela sociedade. Como sabemos, as práticas positivas de um código moral são extremamente importantes para a vida em sociedade. Principalmente porque são elas que nos ditam como devemos agir, como devemos proceder com os outros, com as pessoas dessa sociedade. Esse fato vem fortalecer cada vez mais os laços que garantem a solidariedade social. Do contrário, com certeza teríamos uma situação de caos, não é? Não saberíamos como viver. Eu até me pergunto, e pergunto para você neste momento, você viveria sem as normas, sem as leis? Olha só, se não existissem as leis determinadas pela Constituição brasileira, com toda certeza, principalmente o brasileiro, criaria uma. Com certeza, ninguém consegue viver sem regras, sem limites e sem a lei. As leis existem para nos dar um freio, não é? Porque não podemos viver em grupo se não tivermos algo que nos limite. Nós precisamos da lei. Então a moral, ela serve para nós para dar esse freio, para entendermos e respeitarmos o posicionamento do outro em relação a nós e o nosso posicionamento em relação ao outro. Em nossos dias, nos deparamos constantemente com situações em que precisamos tomar decisões. Decisões sérias, importantes. Muitas vezes essas decisões dependem daquilo que consideramos bem, consideramos justo ou correto. Não é assim? Com certeza. Você não age por impulso. A moral nos faz pensar antes de agir. Nos faz tomar consciência do nosso papel naquele exato momento, naquela situação. Por isso que ela é tão importante e faz parte do nosso cotidiano. Aristóteles, famoso filósofo, nos afirma o seguinte: a característica específica do homem em comparação com os animais é que somente ele tem sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto e de outras qualidades morais. Vejam bem, Aristóteles chama a atenção de cada um de nós para isto. Só nós temos a capacidade de julgarmos o que é certo e errado. Os animais não têm essa capacidade porque agem por instinto. Nós agimos por consciência. Então, a moral faz parte do nosso ser, do nosso individual, daquilo que nós temos como capacidade de pensar, de refletir e só aí agir. Você sabia que só o ser humano é capaz
dentro desse mundo em que vivemos, de agir de acordo com os seus valores? Isto é, a partir daquilo que tem maior importância ou é prioridade para a sua vida. Veja bem, seus atos vistos e praticados em comunidade vão se realizar de forma organizada, tá? Tendo sempre essa noção de bem e de mal, de justo e de injusto. O que é bom para mim, o que é bom para o grupo, o que é justo para mim, tem também que ser justo para o outro e para o grupo. O ser humano é um ser moral, ou seja, é um ser capaz de avaliar constantemente a sua conduta e, a partir daí, agir em cima dos seus valores morais. Até aqui, você teve uma noção de moral. Moral é uma palavra que vem do latim mores, que significa moral ou costumes. Os seus costumes e a sua moral está sempre vinculada ao outro. O que você tem de moral para si, muitas vezes não é a mesma coisa que o outro pensa sobre moralidade, mas você pode agir de forma moral com o outro. De que maneira? Mediando o que é bom para você, mas o que é bom para o grupo. O que é justo para você tem que ser justo para o grupo. Podemos fazer uma distinção entre moral e ética. Preste bastante atenção. Moral é um conjunto de normas e a ética é a reflexão dessas normas. Elas andam bem juntinhas, você às vezes até confunde. Mas olha, presta bem atenção. Quando eu reflito sobre os meus atos, eu estou sendo ético. Quando eu aplico a norma ou quando eu obedeço a norma, eu estou sendo moral. Percebeu a diferença? Pequenininha, não é? Só lembre o seguinte: ética é a sua reflexão sobre a lei. Devemos sempre ter em mente o seguinte: a moral pode ser fruto da consciência coletiva de uma determinada sociedade e cultura. Pode variar através da dinâmica dos tempos. Então, não existe uma moral igual em sociedades diferentes. A moral brasileira está descrita no Código Civil. Ali estão as regras para o povo brasileiro seguir. Preste bem atenção. Em outra sociedade, você vai encontrar regras totalmente diferentes, leis diferentes. Mas o mais importante é que antes de qualquer ser humano trabalhar com uma regra de uma sociedade ou de outra, ela peça permissão. É justo agir assim? Modificar essa sociedade? A regra que essa sociedade tem, eu posso mudar? Eu posso transferir? Enfim, preste sempre atenção. O que acontece no Brasil, como se processa as leis no Brasil, são diferentes dos processos utilizados em outras sociedades, em outros países. O fim último da filosofia da moral é estabelecer a felicidade. Quando você agir contra ou a favor de alguém, pense muito bem antes. Sabe por quê? Será que o outro está sendo feliz tanto quanto você está? Será que aquela lei que você deixou de cumprir vai trazer benefícios para você ou para o outro? Às vezes, fico observando a vida coletiva, principalmente em Salvador. Quer ver um problema grave sobre moralidade? Quantas vezes você para no local onde um pedestre tem que atravessar? Você está dirigindo o seu carro tranquilamente, mas tem lá a faixa de pedestre. Nós sabemos que diante de uma consciência moral, nós teremos que parar. Mas não é sempre isso que ocorre. Nem prestamos atenção a quem vai passar. Ou muitas vezes idosos, pessoas com problemas de locomoção, elas ficam esperando a nossa boa vontade. Não é? Essa consciência, especialmente o baiano, não possui. E precisamos possuir. Sabe por quê? Porque o outro
quer ser tão feliz andando como eu sou dirigindo. Ele tem o espaço e o direito dele, mas eu não sei preservar isso. Veja só, parar na faixa de pedestre simplesmente porque seremos punidos é muito complicado, não é? Isso tudo representa a ausência de nossa reflexão moral. Deveríamos parar independente de uma lei. Ali tem um ser humano que espera você parar para ele ter a oportunidade de atravessar. Pense muito nisso. Eu quero ser moral e acredito que você também. Quando eu cumpro a lei, eu estou sendo moral. Mas quando eu reflito sobre a lei, eu estou sendo mais que ético. Posso até dizer super ético. Pois é, as nossas ações devem ser conscientes. Eu não tenho que fazer alguma coisa ou cumprir alguma lei só porque me mandaram cumpri-la. Eu preciso sim agir de forma consciente, não esquecendo nunca que o bem-estar da sociedade depende desse cumprimento da lei, refletindo. Não podemos cumprir a lei sem essa consciência. Ter consciência moral é agir conforme a nossa consciência. E agir com a nossa consciência não significa agir de acordo com os padrões estabelecidos pela imposição da sociedade. Muito pelo contrário. Significa que devemos ter capacidade de escolher, ter autonomia, questionar valores, pensar antes de agir e saber agir com integridade. Nossas ações são intencionais e voluntárias. Somos, portanto, responsáveis pelos nossos atos. E digo mais, pelos nossos atos morais. Não esqueça. A grande filósofa Marilena Chauí define o sujeito moral da seguinte maneira. Primeiro, o sujeito moral é um ser consciente de si e dos outros. Isto é, ele é capaz de refletir e de reconhecer a existência do outro como sujeito ético como ele. Segundo, o sujeito moral deve ser dotado de vontade, isto é, capaz de controlar e orientar os seus próprios desejos, seus próprios impulsos, suas tendências, seus sentimentos, não é? E de capacidade para deliberar e decidir entre várias alternativas possíveis. Terceiro, ela diz que esse sujeito moral tem que ter uma característica importantíssima, ser responsável. Isto é, reconhecer-se como autor da ação, avalia os efeitos e consequências de suas atitudes, de suas ações, e sobre si e sobre o outro. Assim, tantos valores como a ideia de uma ética fundamental fazem parte da vida de um ser humano moral. Lembre-se, para ser moral, você não pode esquecer das suas relações com o outro. Pois é, coisa linda é ser gente, ser humano. Te convido para o próximo encontro. Tenho certeza que você vai amar a nossa temática. Deixo você com o meu beijo no seu coração. Olá, tudo bem? A dica de hoje é o documentário Lixo Extraordinário. Ele foi gravado num dos maiores aterros sanitários do mundo, que fica no Rio de Janeiro. É um projeto do artista plástico Vicky Muniz. Acesse o nosso ambiente virtual e confira. Vale a pena. Faculdade Batista Brasileira. Muito mais ensino.